Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o último vídeo da noite, né? Que é o vídeo de número 521. Médios Curadores, capítulo 14, Livro dos Médios. Eu dou esses detalhes todos para que fique fácil para as pessoas, às vezes, procurar no livro dos médios, né? Então eu deixo assim bem fácil mesmo para a pessoa ficar à vontade mesmo. Porque se ela quiser acompanhar, ela pode, não tem problema nenhum, né? Então agora nós vamos para a questão de número 176. A questão de número 176 é a última com esse tema de médios curadores. Então, olha só. Kardec diz aqui assim, ó. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto, né? A respeito de médios curadores, magnetizadores, magnetismo, né? Então, olha só para ver, ó. Primeira pergunta. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Olha só para ver. Eu vou até repetir, porque nós temos tratado desse assunto na questão 175. Nós tratamos desse assunto. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Resposta: não há que duvidar. Então é o que nós temos dito. Nós dissemos isso nos vídeos anteriores, né? Porque esse magnetismo esse magnetismo não é dos espíritos. O magnetismo da pessoa, o magnetismo do médium, não é dos espíritos. Você entendeu? Esse magnetismo é do ser que ali no corpo físico se encontra. Independente de espírito. Uma vez, nós vamos deparar com essa situação aqui na frente. Uma vez que o magnetizador, uma vez que aquela pessoa dotada daquele magnetismo, ele evoca os bons espíritos vêm e auxilia aquele ser dotado daquele magnetismo, potencializando o magnetismo dele, as energias magnéticas dele. Aí você pode perguntar assim, mas e aqueles que não crê nos espíritos, mas que mesmo assim são dotados do magnetismo? Olha só que coisa. Nós vamos deparar com essa pergunta na frente. E aqueles que são dotados de magnetismo, mas que não crê nos espíritos, ele recebe a proteção dos espíritos ou não? É lógico que recebe. Não há necessidade da pessoa crer para que os espíritos o auxiliem. Observe para você ver. Os benzedor, já tratei disso nos vídeos anteriores. Os benzedor, eles não acreditam em espírito. Quem acredita em espírito são os espíritas, né?
Então, nós é que cremos em Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo. Eu falo Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo porque nós estamos mais próximos, né? Tem uma panelinha assim, né? Tá mais arrozinho com feijão. Parece arroz com feijão. Então, esses seres automaticamente por o benzedor, né, que nós estávamos tratando. O benzedor, ele não crê em espírito. Nós cremos. Então, o que acontece? Ele não crê em espírito, mas ele crê em Deus. Ele crê em Jesus. Ele crê em Nossa Senhora. Ele crê nos santos. Luiz, mas santo não existe. Calma lá. Nós temos que entender, gente, que todas as imagens de santo que eles dizem santo, aquelas imagens ali foram embasadas em seres que aqui na Terra existiram. Um dia eles existiram aqui na Terra. E pelo o que eles fizeram nas doutrinas às quais eles militaram aqui na Terra, de acordo com a compreensão dessas doutrinas, eles foram canonizados. Mas não é pelo fato de ter sido canonizado, não é pelo fato da imagem. Você entendeu? Que esses seres, estando em condições de ajudar aqueles que rogam, ou outros seres que, sabendo que a pessoa está rogando aquele denominado santo, não possam vir em seu auxílio. Deus é Pai. Você entendeu? Deus não abandona ninguém, Deus não deixa ninguém órfão. Deus é Pai. Você entendeu? Então, a pessoa roga, a pessoa pede. E esses bons espíritos vêm ao encalço, vêm até aquela pessoa, se liga até aquela pessoa, aquele benzedor, que não crê em espírito devido à denominação dele, a crença que ele segue. Ele não acredita em espírito, mas ele acredita em Deus, ele acredita em Nossa Senhora, ele acredita nos santos. Nós temos que respeitar isso, porque isso é muito profundo, né? O espiritismo, ele não idolatra imagens. Ele não idolatra imagem. Mas eu vou usar aquele termo simbólico assim, mas ele idolatra esses seres que na Terra um dia estiveram. Veja bem, gente, ele idolatra no bom sentido. Ele os reverencia. Porque eles, hoje na pátria espiritual, como espíritos vivem, como espíritos continuam sua jornada evolutiva. Eu peço muito a Padre Donizete Tavares de Lima, Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá. Por que não? Esses seres são emissários do Criador na Terra, foram aqui enquanto estiveram aqui. O espírito desses seres. Vamos esquecer a matéria física, mas vamos respeitar também aqueles que idolatram as imagens de gesso, de barro,
feito pelo clero, pela alta cúpula do catolicismo, vamos respeitar. Respeito é bom. É tão gostoso ser respeitado, não é? É tão gostoso ser respeitado. Mas não é gostoso também respeitar? Eu tenho muitos defeitos, mas eu procuro, sabe, manter um certo respeito com todo mundo. Às vezes aqui eu extrapolo, falo algumas besteiras, mas é nada assim de, né? Mas eu ainda sou muito falho ainda, né? Pobre de espírito. Ainda sou muito pobre de espírito. Muito inferior. Eu, se me comparar a uma ameba, a ameba está milhões de quilômetros à minha frente. Então é assim mesmo. Mas não é gostoso ser respeitado? A gente chega nos lugares, né? A gente é bem tratado e tal. Mas nós temos que fazer o mesmo com a pessoa. Nós somos todos irmãos em processo de evolução, né? Então, olha só. Segunda pergunta. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem? Kardec perguntou. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha? Oxe, Kardec é esperto, né? Os bons espíritos respondem. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Tá vendo o que eu disse há uns minutos atrás? É um erro, Kardec. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Tá vendo o que eu acabei de dizer agora, alguns minutos atrás? Então, o benzedor, vamos pensar assim, o benzedor ele não acredita em espírito, né? Porque ele é católico, coitadinho, né? Mas ele é dotado daquele magnetismo. Então ele roga aos santos. Os espíritos bons vêm no lugar daquele santo. Ele não sabe. E os bons espíritos potencializa aquele magnetismo natural daquele benzedor. Olha como que funciona, né? Aqui, ó. Mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, né? Por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido, ele dá as qualidades necessárias. Tá vendo só? Então, a pessoa evoca. Vamos pensar no benzedor primeiro. O benzedor, ele nas rezas dele ali, ele fala assim, São Cosme, São Damião e Santa Rita de Cássia, e São Pedro, São Jorge, Santo Antônio, e né? Ele crê naquilo ali, não é? Não é porque ele crê naquilo que ele acabou de recitar ali que ele não vai ser assistido pelos benfeitores espirituais. A fé dele, o amor dele, a vontade dele em querer ajudar aquela pessoa necessitada ali à tua frente é o que importa.
os benfeitores espirituais vêm para auxiliá-lo a auxiliar. E a energia dos benfeitores espirituais potencializa aquele magnetismo que ele possui e é onde pode se amparar, beneficiar e até curar a matéria física do paciente que ali foi em busca, retirando-se ectoplasmas negativos daquela pessoa, né? Eu mesmo tinha uma senhora que eu ia constantemente nela, para ela me benzer. Que é isso, Luiz? Oh, mas que é isso, gente? Que é isso? Ah, mas espírita não recorre a benzedor. Mas quem disse que eu sou espírita? As pessoas acham que, ó, tudo pinel. Ô Luiz, nós é que estamos ficando pinel com você, porque você não decide. Mas como que não decide? As pessoas quando chegam em mim perguntam para mim assim, qual a tua religião? Você é espírita? Olha, eu estou tentando ser espírita. Tentando. Porque espírita eu não sou. Eu estou tentando. Porque espiritismo, gente, não é para quem quer. É para quem aguenta. Mudança de hábito, comportamento, de atitude, reforma íntima. E com todo respeito, vamos pensar em Chico Xavier, que conseguiu, Divaldo Pereira Franco, que conseguiu, Carlos Bacelli, que está praticamente conseguindo. Deixa eu ver mais. Dona Isabel, né? Acho que é Dona Isabel Salomão. Não, gente, vamos ficar mais embaixo. Vamos ficar mais embaixo, não vamos... Eu sou espírita. Mas aí você vai ver as qualidades daquela pessoa ali, dá dó. Então vamos ficar mais embaixo, é melhor, né? Então, agora, aqui é no caso dessas pessoas que não crê, não, né, em espírito. E agora, aqueles médios que têm conhecimento da doutrina dos espíritos, que crê nos espíritos. Então, eu, por exemplo, vou usar eu como base. Eu sou médio de cura, né? Então, eu creio, eu tenho fé, eu tenho conhecimento nessa área. Praticamente foi quase que uma das primeiras faculdades que em mim se manifestou. Primeiro, na verdade, foi a evidência, depois a audição, mas depois a terceira, creio que foi a de cura. Então, eu não acreditava nessas coisas. Mas, mediante uma situação que aconteceu na minha vida, não precisa eu contar. Então, o que eu faço? O amor que eu tenho pelas pessoas é tão grande, mas é tão grande, que eu deixo de pensar em mim. E naquela hora eu recorro aos bons espíritos, porque eu sou dotado desse magnetismo meu, natural. Eu possuo esse magnetismo natural, independente de espírito, é meu. Você entendeu? Como, por exemplo, um imã. Ele tem um magnetismo natural. É dele. É daquela matéria. Independente. Então, eu, sabendo que eu tenho esse magnetismo, que eu sou médio e que aliando a mediunidade a esse magnetismo, né, pode vir a se potencializar e cada vez mais. Então, eu evoco mentalmente, eu evoco os bons espíritos, o professor Eurípides, eu evoco o Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros espíritos. O senhor também, Marcelo, não precisa achar ruim, não. Eu evoco os bons espíritos, porque eu sei que se eu sozinho posso ajudar uma pessoa,
com a ajuda desses espíritos todos que no momento eu evoco mentalmente, eu posso ajudar 10, 15, 20, 30 pessoas. Porque as energias deles potencializam as minhas energias. Quadruplica. Até mais. Entendeu? Por isso que médium nenhum pode ficar se vangloriando. Você entendeu? Porque nós somos intermediário. Então, olha só para você ver. Por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Né? Então, o espírito ali, através da faculdade mediúnica, ele potencializa aquele magnetismo do médium de cura e dirige de acordo com as necessidades daqueles que ali estão presentes. Entendendo que todo mundo é detentor desse magnetismo, mas cada um direcionado a um determinado processo que muitas vezes até desconhecem. Questão terceira. Há, entretanto, bons magnetizadores que não crê nos espíritos. Tá vendo aquela questão que eu já, no começo, eu disse ela. Kardec perguntando. Há, entretanto, dizendo, né? Fazendo a pergunta. Há, entretanto, bons magnetizadores que não crê nos espíritos. Como que fica isso, bons espíritos? E agora? Me responde. Bons espíritos responde assim, ó. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que crê neles? De jeito nenhum, ué. Você entendeu? De jeito nenhum. Os bons espíritos atuam nos padres, né? Tem um padre aqui no Brasil que os bons espíritos atuam nele constantemente, mas ele não sabe, né? Padre Fábio de Mello. Oh, espírito nobre esse, viu? Isso é um espírito iluminado que encontra-se aqui na Terra, né? Pensas que os espíritos só atuam nos que crêem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Então, da mesma forma que aqueles dotados de boas intenções evoca os bons espíritos para auxiliá-los na prática do amor ao próximo e tal, aqueles mal intencionados, médios mal intencionados, aquelas pessoas mal intencionadas, eles também evocam os maus espíritos. Então, os bons médios, as boas pessoas, evocam os bons espíritos. Os médios, né, maus, evocam os espíritos maus para poder auxiliá-los, né, naqueles trabalhos e tudo mais que a gente não quer nem comentar. Agora, a gente sabe que o mal não existe. Que isso, Luiz? O mal não existe. O que existe por toda a eternidade chama-se o bem. O bem
eu vou usar esse termo simbólico. O bem é atributo de Deus. Você entendeu? O bem é atributo de Deus. O mal é o amor em nós que auto se deturpou por alguns instantes. Então não existe o mal, gente. E sim, existe pessoas equivocadas, pessoas deturpadas, pessoas transtornadas, pessoas perturbadas. Depois que aquele transtorno passar, aquele processo deixa de existir e a pessoa volta à lucidez e abraça novamente Deus, Jesus, e continua sua trilha evolutiva. Então você entendeu? O bem é atributo de Deus. O mal é o amor que, por um período, o ser se equivocou. Vamos para o próximo vídeo.